E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula do Devocional Advento de Páscoa 2025. Hoje, Jesus ressuscita. E eu quero aqui pedir desculpa já, porque nós tivemos um erro de digitação. Alguns vai estar 2-4 e outros vai estar como esse aqui, 1-5. Mas, na verdade, o correto é 1 até o... Deixa eu conferir aqui certinho que eu estava vendo agora. É até o 7, tá bom? Então, até o 7. Então, o correto aqui da leitura é versículo 1 até o versículo 7. Então, você ora, leia a passagem bíblica, dá uma passada rápida aqui na linha do tempo, como nós já falamos em todas as videoaulas. Importante lembrar que nós estamos celebrando a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, mas nós olhamos outros eventos importantes nesta semana. Inclusive, vamos seguir observando isso. Nós vamos falar sobre Jesus aparecer para os discípulos, nós vamos falar sobre ele subir ao céu e também sobre o começo da igreja. A linha do tempo ajuda a criançada a entender essa continuação da obra de Jesus, apesar de Jesus ter voltado para o céu. Vamos olhar exatamente esse texto e eu quero destacar aqui para vocês duas coisas. Então, o que acontece é que Maria Madalena e a outra Maria, elas foram lá visitar o túmulo, aí aparece um anjo e, inclusive, esse anjo, parece que ele apareceu, teve um terremoto ali, que nem diz o texto aqui, né? Olha lá, de repente houve um grande terremoto e aí depois vai falar que a pedra se rolou e tudo mais, ó, seu rosto brilhava como um relâmpago. Então, tudo aqui algo sobrenatural acontecendo. Inclusive diz que quando os guardas viram, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Imagina a situação. Acho que eu e você desmaiaria também. Mas quando o anjo vai para as mulheres, a primeira coisa que ele vai falar é: não tenham medo. Olha que interessante isso daqui. Isso aqui é algo que Jesus fala muito, a Bíblia fala muito e que Cristo fala quando ele encontra os discípulos depois de ressuscitar. Não tenham medo. Então, a ressurreição é algo para trazer paz para nós. Ali eles estavam assustados com tudo aquilo que estava acontecendo, eles não estavam entendendo direito e eles estavam com medo. Então, para aquele momento, essa palavra não tenha medo, ela serviu para algo específico para os discípulos que estavam vivendo aquele momento de ainda meia incerto, né? Eles não sabiam certinho o que tinha acontecido, Jesus tinha ressuscitado. Mas esse não tenha medo é muito importante e muito tem muito a ver com a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou e isso é motivo de alegria. Então a gente não tem que temer outras coisas, temer somente a Deus mesmo e se alegrar pela oportunidade que temos de, tendo os pecados perdoados, crer em Jesus e mudar de vida. E a segunda coisa que eu quero destacar é exatamente o que vai falar a nossa lição de hoje. Então, o anjo, né, continuando ali falando com as mulheres, ele diz: sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, aleluia. Como tinha dito que aconteceria. Venham, veja onde seu corpo estava. Então, de fato, Jesus ressuscitou e quem dá esse anúncio, né, da ressurreição de Jesus é um anjo. Isso, novamente, aqui nós temos o sobrenatural de Deus e você pode trabalhar isso com a criançada. A ressurreição já foi algo sobrenatural e mais sobrenatural ainda que essas mulheres receberam essa palavra, né, do anjo. Lembrando, para a galera daquele tempo, eles não estavam entendendo nada direito. Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eles não esperavam que Jesus ia ressuscitar. Nós temos até uma passagem com Tomé, depois que Jesus ressuscitou, que Tomé fala: eu duvido, será que isso aconteceu mesmo? Ó, eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas suas feridas. E Jesus aparece para ele com muita graça, com muita misericórdia, com muita generosidade e ajuda Tomé a crer. Fala: ó, Tomé, coloca a mão aqui, sou eu mesmo. E aí ele, inclusive, cai de joelhos e declara: meu Deus e meu Senhor. É uma cena bonita. Mas, só para destacar
que essa questão da ressurreição, para nós hoje, nós falamos, Jesus morreu, ressuscitou, aleluia, legal, mas para eles naquele tempo não era assim tão simples compreender. Demorou um pouquinho ainda para eles entenderem o que estava acontecendo. Vamos lá para a folha de estudo e o que você vai observar. Primeira coisa, isso aqui, não sei se você, depende do seu papo com seus filhos, Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio, não há ninguém mais lá dentro. Essa é uma verdade muito atacada. Falam que Jesus não ressuscitou. Na verdade, desde aquele tempo, se você ler na Bíblia, você vai ver que os guardas foram pagos para mentir, para dizer que alguém roubou ou que alguém levou ali o corpo de Jesus. Então, trabalhe com as crianças isso. O que nós estamos vendo aqui? Um morto que voltou a viver. Um morto que não era uma pessoa comum. Ele era homem, mas ele também era Deus. E como nós já falamos lá na crucificação, ele morreu por causa dos nossos pecados, como consequência, né, do pecado. Deus não é injusto, então ele puniu o pecado, mas ele deu a oportunidade da gente de substituir, né, quem ia receber a punição e da gente então não ir para a cruz e Jesus ir lá no nosso lugar. Por isso que é importante a gente crer. E aqui, como que nós interpretamos isso? O que isso significa? Jesus viveu novamente. A morte não pôde deter o nosso Senhor, pois ele não tinha pecados. Isso é uma coisa que as crianças, mesmo as menores, precisam aprender desde cedo. Jesus, ele não tinha pecado, ele nem pensou, ele nem pecou em pensamento, em nenhuma atitude. Ele realmente era totalmente santo. Isso porque ele era Deus e também porque ele estava ali cumprindo um papel. Tinha que vir um homem e viver de maneira perfeita. E foi isso que Jesus fez. Então é muito importante destacar isso para a criançada, que ele não tinha pecados. Por isso que ele ressuscitou. E aí, ou melhor, né, a morte não pôde segurar ele. Como que a gente vai trabalhar agora essa ideia com a criançada? E como eu sempre falo aqui, o devocional fica pessoal, porque você vai falar aí especificamente com os seus filhos. Podemos crer em Jesus, ele vive hoje em todo aquele que crer e seremos ressuscitados no último dia. Veja bem, nós temos um coração. Deixa eu ver se eu tenho aqui um coração. Não tenho. Tem estrela quadradinha, vocês não estão vendo, então eu vou fazer um coração aqui. Então nós temos aqui um coração e Jesus vive no nosso coração, ele está vivo, ok? Jesus está lá para nos trazer paz, nos trazer alegria. Então lembre as crianças isso, Jesus está vivo em algum lugar. Já parou para pensar nisso? O corpo dele ressuscitou. É uma dimensão espiritual, é algo que nós não entendemos, mas Jesus está vivo, hoje, agora, nesse exato momento, em carne e osso, com o seu corpo glorificado. Então, diga para a criança como que nós podemos desfrutar disso com alegria, com muito temor a Deus, mas com alegria. Então, Jesus ressuscitou, está vivo e ele vai viver dentro de todo aquele que crer. Ajuda seu filho, se ele tiver algum medo, a dizer, Jesus está com você, você não precisa ter medo. Ajuda seu filho a responsabilidade da salvação. Olha, você é salvo pela graça, mas existe um estilo de vida que nós temos que viver para agradar a Deus. E também lembre seu filho de algo muito importante que está aqui. Nós vamos ressuscitar no último dia. Nós, né, seremos ressuscitados no último dia, junto com Cristo que também ressuscitou, nós iremos viver novamente, viver eternamente com Ele. Isso é sensacional, que Deus te abençoe. Lembre que não é só um momento devocional, é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dEle na vida dos seus filhos. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Paz do Senhor. Tchau, tchau.